O GP da Hungria foi sem dúvida um dos momentos mais marcantes da temporada, e não só pelo resultado na pista. O que aconteceu nos bastidores da Sauber e nas manchetes internacionais foi tão relevante quanto o 6º lugar de Gabriel Bortoleto. E tudo isso veio à tona ainda antes da corrida começar. Na quinta-feira, o site motorsport.com publicou uma entrevista onde Bortoleto dizia estar satisfeito com sua temporada até aqui, mesmo com as dificuldades do carro no começo do ano. Ele chegou à Hungria com confiança e, mesmo em uma pista que teoricamente não favorecia a Sauber, entregou um desempenho que surpreendeu até os mais otimistas. Só que essa boa fase acendeu um alerta dentro da equipe. Do outro lado da garagem, Nico Hülkenberg não gostou nada do que viu, nem da punição por suposta queima de largada, nem da diferença de ritmo. O portal F1 Insider deu espaço para o alemão desabafar, e a frustração ficou evidente. E no meio disso tudo, Fernando Alonso soltou a frase que ninguém fora do Brasil quis ecoar. Em entrevista repercutida por um site italiano e também pela ESPN Brasil, ele cravou: se o Bortoleto fosse inglês, estaria em todas as capas. Essa história tem muitas camadas, e todas elas a gente vai te contar agora. Antes do carro sair dos boxes pela primeira vez no fim de semana da Hungria, Gabriel Bortoleto já havia demonstrado algo raro para um estreante: segurança no que vinha construindo na temporada. Na entrevista ao motorsport.com, ele não tentou parecer cauteloso ou jogar para a torcida. Foi direto ao dizer que estava satisfeito com a própria evolução, mesmo reconhecendo as limitações do carro da Sauber. Para ele, o mais difícil foi justamente o começo do ano, quando o C45 ainda era um projeto instável e mal adaptado ao grid de 2025. Mas em vez de se abater com isso, Bortoleto afirmou que aprendeu a manter o foco mesmo diante de um equipamento limitado. Segundo suas palavras, é muito fácil perder confiança quando o carro não responde e, a partir daí, o piloto começa a segurar demais, errar e perder tempo sem perceber. Esse não foi o caso dele. O brasileiro destacou que vem absorvendo tudo o que pode, corrida após corrida, e transformando as dificuldades em aprendizado real. E foi com esse pensamento que ele chegou ao Hungaroring, sabendo que a pista era complicada para o estilo da Sauber, mas com a cabeça fria o suficiente para tentar extrair algo de útil mesmo quando o cenário parecia pouco promissor. Essa postura chamou a atenção desde os primeiros treinos livres. Nos 2 primeiros treinos livres da sexta-feira, tudo indicava que o fim de semana da Sauber seria mais um daqueles de sobrevivência. Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg enfrentaram sérias dificuldades com o comportamento do carro. A pista de Hungaroring, de curvas travadas e sequência técnica, escancarou os limites do C45, principalmente no equilíbrio de entrada e na tração de saída. Logo após o TL2, os 2 pilotos admitiram publicamente que o carro estava difícil de guiar. A equipe também não escondeu a frustração. O acerto que vinha sendo usado nas últimas etapas não estava funcionando ali. A aposta era de que seria um fim de semana longo, com chances mínimas de pontuação. Uma expectativa que parecia razoável diante do que foi visto na sexta-feira. Mas enquanto Hülkenberg seguia enfrentando os mesmos problemas, Bortoleto tomou outro rumo. De acordo com relatos internos, o brasileiro passou horas com os engenheiros buscando uma nova configuração para sábado. Mexeram em asa dianteira, rigidez de suspensão, distribuição de freio e até ajustes mais finos na resposta do acelerador. No paddock, ninguém notou de imediato, mas essa mudança começou a surtir efeito no sábado, quando o comportamento do carro dele melhorou significativamente. A virada, no entanto, só ficaria evidente mesmo quando os tempos de classificação fossem divulgados. O sábado chegou e com ele a sessão classificatória que colocaria à prova todo o trabalho feito por Gabriel Bortoleto e sua equipe técnica nas horas anteriores. E foi ali, na sequência das voltas rápidas, que a diferença entre os 2 lados da garagem da Sauber ficou escancarada. Enquanto Nico Hülkenberg não conseguiu reagir ao mau desempenho dos treinos livres e ficou pelo caminho ainda no Q1, o novato brasileiro avançou com firmeza. Bortoleto garantiu vaga no Q3 e não apenas isso, deixou Max Verstappen para trás em um dos trechos. O feito, por si só, já seria impressionante, considerando o equipamento inferior. Mas o que chamou mais atenção foi a postura calma e analítica dele depois da sessão. Em entrevista à jornalista Mariana Becker, Bortoleto comentou que em outros tempos, talvez tivesse ficado ansioso com os problemas da sexta-feira.
mas que aprendeu a manter a serenidade. Disse que passou a madrugada ajustando cada detalhe com os engenheiros e que deixou claro o que queria do carro, o que, segundo ele, fez toda a diferença. Naquele momento, ainda era cedo para saber o que viria na corrida, mas internamente, a Sauber já estava diante de uma questão delicada. Como lidar com um estreante que estava não só rendendo mais, mas também liderando o desenvolvimento técnico do fim de semana? Quando a luz verde acendeu no domingo, Gabriel Bortoleto largou com foco total em preservar posição e ritmo. Ele não se envolveu em confusão, manteve a consistência e entregou uma das atuações mais sólidas de sua estreia na Fórmula 1. A Sauber apostou em uma estratégia de apenas uma parada, e Bortoleto executou à risca. Ao cruzar a linha de chegada em sexto lugar, sem abandonos à frente e com mérito próprio, o brasileiro foi recebido com comemorações discretas da equipe. Ele mesmo destacou que o resultado veio do equilíbrio entre carro e piloto e que não se tratava de sorte. O carro respondeu bem, o plano de prova funcionou e ele soube administrar cada etapa da corrida. Do outro lado, Hülkenberg não teve o que celebrar. Além de não pontuar, recebeu uma punição por suposta queima de largada, algo que ele mesmo contestou depois. Em entrevista ao F1 Insider, o alemão admitiu que não entendeu o motivo da penalidade e disse que vai revisar o lance. Mesmo assim, deixou claro seu descontentamento com o final de semana. Com 15 anos de experiência, Hülkenberg viu um novato entregar mais, lidar melhor com a pressão e ainda levar todos os holofotes. O clima na Sauber, que era de otimismo coletivo na quinta-feira, agora começava a dar sinais de desconforto. Poucas horas depois do fim da corrida, uma entrevista de Fernando Alonso começou a circular em sites italianos e, com mais destaque, na ESPN Brasil. Em tom direto, o espanhol elogiou o Bortoleto sem rodeios, chamou o brasileiro de melhor novato da geração, citou suas conquistas nas categorias de base e afirmou que, se ele fosse britânico, estaria nas manchetes de toda a Europa. A frase ganhou força porque não era só um elogio isolado. Era, na prática, uma crítica ao modo como a imprensa internacional tem ignorado o desempenho de Gabriel, especialmente em comparação com outros estreantes como Bearman, Antonelli ou Hadjar, que recebem muito mais atenção mesmo com resultados inferiores. E Alonso não parou por aí. Disse que vê no Bortoleto um piloto que erra pouco, que pressiona os adversários com inteligência e que mostra a maturidade rara para alguém que está em sua primeira temporada. Enquanto isso, grandes portais estrangeiros davam mais espaço à frustração de Hülkenberg do que ao feito histórico do brasileiro com a Sauber. Foi a partir daí que muitos fãs começaram a levantar a pergunta: até quando o talento de Bortoleto vai ser tratado como coadjuvante? A fala de Alonso expôs o que muitos já sentiam e deixou claro que o problema não está na pista, mas fora dela. Gabriel Bortoleto não precisou vencer corrida nenhuma para provar que já é um dos nomes mais promissores da F1. Ele convenceu na pista, incomodou por dentro da equipe e recebeu o reconhecimento de quem realmente entende, como Fernando Alonso. Mas, enquanto isso, boa parte da mídia internacional segue fingindo que não viu. E aí, você concorda com Alonso? Acha que o Bortoleto está sendo ignorado lá fora? Comenta aqui embaixo, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais brasileiros que torcem por quem realmente entrega resultado. Até o próximo vídeo.